Agora, professor Lucas, esse ponto que foi levantado agora pelo professor Leonardo, isso pode acontecer e a situação do ex-presidente Donald Trump ficar o cenário ainda pior se houver uma condenação nesse caso lá na Geórgia? Eu imagino que sim, especialmente porque, em primeiro lugar, isso geraria um problema jurídico, técnico, como o professor Trevisan colocou, que é a definição de qual é o foro específico para tratar da questão. Se a gente fala de um processo da Geórgia que está restrito ao sistema eleitoral estadual, e lá nos Estados Unidos os estados têm muitas prerrogativas individuais, ao invés de uma prerrogativa federal, esse inclusive é um debate de formação dos Estados Unidos, né? A ideia de que os cidadãos e os seus votos nos seus estados definem seus líderes e o presidente seria apenas praticamente uma representação geral de todos eles a partir dessas votações individuais. Por isso mesmo que esse processo da Geórgia, por se tratar de um crime eleitoral, ele teria que ser feito, né, ele teria que ser contemplado justamente na justiça da Geórgia. A partir desse momento, a gente poderia perceber se isso vai gerar impacto entre os eleitores republicanos ou independentes na Geórgia e, portanto, de que forma que isso pode impactar a eleição. O porém todo é a questão do tempo. O tempo agora é uma questão crucial para os democratas e para o Biden, obviamente também para o Trump. Mas Biden, né, se quiser a reeleição, vai ter que tentar buscar formas de mostrar que Trump não é capaz de governar o país e que, dependendo do resultado das eleições, o teria que fazer preso. Ou seja, a ideia de um presidente preso, condenado em um estado por crime eleitoral. A ausência de uma justiça eleitoral nacional e a ausência, na verdade, de institutos, de normas específicas relacionadas às eleições, tornam o processo eleitoral dos Estados Unidos não apenas mais complexo, como também menos transparente de forma geral. É um processo que tende, desde a sua fundação, a privilegiar elites específicas, grupos específicos, e que foi muito vagarosamente aumentando, portanto, por exemplo, quem poderia participar do processo em termos de votação e também em termos de representação. Por isso mesmo que muito do que se discute nesses estados, muitos desses estados que hoje são swing states, que são esses estados que definem provavelmente a eleição a partir do segundo semestre, em que medida essas leis vão valer ou não, né? E a Suprema Corte, como disse também o Leonardo, ela hoje tem uma composição majoritariamente conservadora. Então, a depender do que chegue na Suprema Corte, a gente não tem condições de avaliar se será, portanto, contemplado como algo positivo para Trump ou não. Porque mesmo alguns dos conservadores que estão nessa corte, na Suprema Corte dos Estados Unidos, Me para, mesmo sendo conservadores, a gente ainda ele tem para. alguns que têm uma pendência um pouco maior a tomar decisões um pouco mais moderadas, né? Então, veja que o cenário é muito nebuloso. Ok, professores, eu agradeço imensamente a participação dos senhores, participação que ajudou a entender um pouco desse cenário nos Estados Unidos. Obrigado ao professor Leonardo Trevisan e também ao professor Lucas Leite. Até a próxima.